Irmãos, bom dia, graça e paz. Nas manhãs de domingo, deste período que tivemos, né, de Páscoa, etc., nós estamos trazendo a mensagem da ressurreição de Cristo Jesus sob a perspectiva dos 4 evangelistas. Nós já tivemos Marcos e Lucas, é isso, pastor? Marcos e Lucas. E hoje nós vamos estar trazendo sob a perspectiva, sob o olhar do Evangelho segundo escreveu Mateus. Assim eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. É lá onde nós encontramos o relato da ressurreição do nosso Senhor. Neste capítulo, nós leremos apenas os 10 primeiros versos, embora utilizaremos dos outros ao longo da nossa exposição. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, começaremos a leitura no verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Senhor, nós queremos te pedir que tu estejas neste instante falando ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Nos ministres, Senhor, mais uma vez, acerca da ressurreição do teu Filho amado, na manhã deste domingo. Usa-me, Senhor, como instrumento escolhido por Ti para esta exposição, pois eu te oro no nome de Teu Filho amado, o meu Salvador, o Senhor ressurreto, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, ao chegarmos
ao capítulo final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, que nós lemos boa parte dele nesta manhã, nós podemos observar que não estamos, digamos assim, simplesmente diante de uma conclusão narrativa de um livro, o Evangelho de Mateus. Realmente, o capítulo 28, ele encerra o primeiro livro daquilo que chamamos Novo Testamento. Não, repito, não estamos simplesmente diante de uma conclusão narrativa de um livro das Sagradas Escrituras, o Evangelho segundo Mateus. Mas estamos diante de uma, digamos assim, consumação teológica. Na visão, evidentemente, do evangelista Mateus. Observemos que Mateus inicia seu evangelho com a promessa da vinda do Emanuel. Lá em Mateus capítulo 1, verso 23, nós encontramos assim: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Assim, Mateus iniciou lá no capítulo 1 o seu evangelho com a promessa da vinda do Senhor Jesus, com a promessa de Deus que passaria a estar conosco de forma encarnada. Mas ele encerra o seu evangelho com uma garantia interessante, com a garantia contínua, sim, da presença deste Emanuel prometido, deste Emanuel que veio, encarnou-se e habitou e habita conosco. Lá em Mateus capítulo 28, verso 20, diz assim: ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. E Mateus encerra com um amém maravilhoso aqui. Ou seja, todo o Evangelho, meus queridos irmãos, ele está estruturado sobre a realidade da presença redentora de Deus na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa presença só se torna possível porque algo decisivo aconteceu. Cristo nasceu, Cristo cumpriu o seu ministério pregando as boas novas do Evangelho durante aproximadamente 3 anos. O capítulo anterior, o capítulo 27 de Mateus, nos mostra que Cristo morreu, cumprindo os seus compromissos, os seus pactos, feitos inclusive na eternidade com o Pai. Cristo, no capítulo 28, ele ressuscita, e lá em Atos a gente encontra Cristo sendo exaltado, onde se encontra na presença do Pai. Assim, podemos afirmar que sem a ressurreição nós não teríamos Evangelho. Sem a ressurreição nós não teríamos a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual no século 21 séculos depois, nós fazemos parte dela. Sem a ressurreição, nós não teríamos a missão de proclamarmos o Evangelho, de pregarmos o Evangelho, de ouvirmos o Evangelho, de sermos edificados pelo Evangelho, de edificarmos outras pessoas com esse Evangelho maravilhoso de Cristo. Por isso, como afirma, e lá vem eu com os meus prediletos autores, não é? E mais ainda depois dos meus atuais estudos, como afirma Joel Bick, toda a vida espiritual do crente
Prestem atenção. Toda a minha vida e a sua vida espiritual como crente em Cristo Jesus, afirma Bick, toda a vida espiritual do crente está inseparavelmente ligada ao Cristo ressurreto. Complementa ele. Sem a ressurreição, não haveria a nossa união com Cristo Jesus. Sem a ressurreição, não haveria a justificação judicial nossa diante de Deus como juiz. Sem a ressurreição, nós não estaríamos diariamente caminhando num processo de santificação. Quando nos deparamos, por exemplo, como fiz hoje pela manhã, com a nossa leitura devocional diária, eu espero que você tenha esse bom hábito, né? Nós somos confrontados com a palavra do Senhor, e diante da palavra do Senhor, ela nos conclama a exatamente fazermos isso aqui, a termos uma vida cada vez mais santa, a vigiarmos dentro desse processo. Tudo isso por quê? Porque Cristo ressuscitou, e dentro desse processo nós precisamos continuar. Assim, se o capítulo 27, como já falei inclusive, nos conduz, digamos, ao silêncio da morte, é isso que a gente encontra no capítulo 27. Este capítulo que lemos, o capítulo 28, ele explode, sim, explode com a glória da vida que vem através da ressurreição de Cristo Jesus. Se o Gólgota, onde foi levantada a cruz, se o Gólgota parece encerrar a esperança, e é assim que reverendo André inclusive pregou aqui, quando discorreu sobre Lucas, que acontecia com os discípulos que caminhavam pelo caminho, pela estrada de Emaús, não é? Aqueles homens estavam literalmente sem esperança. Afinal de contas, para eles, tudo tinha se acabado. Cristo havia morrido, eles estavam sem esperança. Se o Gólgota parece, repito, encerrar a esperança, agora o túmulo vazio inaugura uma nova realidade. Portanto, meus irmãos, Mateus 28 não é apenas um evento. Não é apenas o evento da ressurreição de Cristo, do túmulo vazio. Pelo contrário, Mateus 28 é o fundamento de toda a nossa vida, de toda a vida cristã. Porque sem a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não haveria sentido nenhum de nós estarmos aqui reunidos. Continuando, com a ressurreição de Cristo, tudo muda. Como tudo muda, pastor? O medo, inclusive o medo que nós temos da morte. Quem não tem medo da morte? Eu costumo brincar com mamãe, né? Mamãe está com 80, caminhando para 81 anos de idade. E aí, às vezes, a gente começa a falar sobre morte, etc., sobre as dificuldades, sobre as canseiras, né? Os enfados da vida. Né? E aí eu digo para ela: mamãe, a senhora não quer ir para o céu, não? Já a senhora está com 81 anos. Disse: não, meu filho, eu preciso passar mais uns dias aqui, mais um tempo aqui, mais uns anos aqui, porque eu tenho que cuidar de vocês. E aí ela sai com um monte de argumentos. Mas mamãe, a morte vai lhe levar à presença desse Cristo que a senhora crê. Disse: não, meu filho, mas me deixa um pouquinho aqui. Mas o fato é esse, é que o medo, e todos nós temos esse medo, o medo da morte
ele dá lugar à esperança. Tudo isso por conta da ressurreição de Cristo Jesus. A derrota aparente, como pensava, repito, os discípulos caminhavam para Emaús, ela revela-se na vitória eterna da ressurreição de Cristo Jesus. O fato é que o Cristo crucificado se levanta do túmulo como o Senhor exaltado. E isso nos dá uma tranquilidade, nos traz uma paz imensa. E mais do que isso, esse texto não apenas narra, repito, um evento. Nós vamos ver no decorrer dele, e não só de Mateus, mas os outros evangelistas também nos mostram, a gente tem aprendido isso aqui, é que esse texto não narra apenas um evento, ele nos convoca, sim, convoca a mim e a você, como povo de Deus, para levarmos esta mensagem, a mensagem de salvação, através do ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, hoje, nós refletiremos, meus queridos irmãos, com base nos fatos ocorridos aqui em Mateus capítulo 28, nós refletiremos sobre da ressurreição, a missão, o chamado do Cristo vivo para nós como igreja, dentro dessa perspectiva de espiritualidade prática que eu tenho me debruçado ultimamente. Em primeiro lugar, a vitória da ressurreição. A vitória da ressurreição é o fundamento de nós como nova criação. O texto inicia no capítulo 1 com mulheres indo ao sepulcro. Nos narra Mateus que aquelas mulheres elas caminham ainda dentro da lógica da sexta-feira. Sim, o texto nos diz aqui no verso 1, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. A perspectiva delas, a intenção delas, era ir ao túmulo, imaginando tudo aquilo que tinha acontecido na sexta-feira, tudo aquilo que tinha acontecido com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, o seu sepultamento. Mas Deus, meus irmãos, Deus sempre surpreende onde a esperança humana termina. E se a esperança daquelas mulheres, como também dos discípulos, voltando a falar neles, dos discípulos de Emaús, havia terminado, havia se encerrado, não havia mais esperança, a palavra nos diz, no verso 2, houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu. Vou ler para vocês. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O terremoto, meus irmãos, que lançou aquela pedra para o lado, sim, de uma forma poderosíssima, e abriu aquele túmulo onde se encontrava o corpo de Jesus, não é apenas um fenômeno natural de movimento de placas tectônicas de forma nenhuma. Pelo contrário, todo esse movimento ocorrido aqui no verso 2 é o cumprimento da escatologia acerca da vinda de Cristo Jesus. Assim como no Sinai, nos lembremos do Sinai, né? Foi o que aconteceu no Sinai, pastor. Aconteceu no Sinai a experiência de uma magnitude imensa. Ali no Sinai, as montanhas tremeram, o fogo desceu, uma nuvem espessa cobriu o cume, tudo acompanhado por trovões, relâmpagos e o som penetrante de uma buzina nunca vista antes. Esse espetáculo imponente serviu para gravar na mente dos israelitas a santidade, o poder e a autoridade do Senhor. A lei ali foi dada por Deus,
E não era um mero conjunto de proibições, mas um guia, digamos, um guia divino para uma vida de retidão, uma vida de adoração e de relacionamento com o Criador, a qual ainda nós temos. E na cruz, com aquele acontecimento, não foi diferente. Deus intervém poderosamente na história da cristandade, na história dos seres humanos. Deus intervém poderosamente na condição humana, ressuscitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho amado. E aqui nós vemos pelo menos 3 realidades profundas. A primeira delas é que a ressurreição é obra soberana de Deus. Sim, do Deus soberano, do Deus todo-poderoso, do Deus infinito e dos demais atributos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Era um atributo dele, era uma obra dele, era uma obra soberana dele, ressuscitar, conforme havia prometido nas Sagradas Escrituras. Inclusive o Salmo 16 fala sobre isso. O seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, aquele terremoto, ele aponta para a intervenção divina na história humana. Eu estou no controle. E da mesma forma que naquele dia o Senhor ressuscitou o seu Filho como obra soberana sua, um dia, sem que nenhum de nós talvez estejamos esperando, no meio das nossas atividades, nos diz a palavra que o Senhor Jesus, o seu Filho, também vem e virá sob a ordem soberana do Senhor. E interessante é que a gente pouco se atenha a isso. Mas a ressurreição é obra soberana de Deus. A pedra não é removida para Jesus sair, mas para revelar que Ele já saiu, que Ele venceu a morte, que Ele é vencedor. E por conta da soberania de Deus, nós podemos ter convicção e tranquilidade para tocar as nossas vidas, para crer em Cristo Jesus, para termos relacionamento com Deus e assim vivermos com Ele. Mas a segunda realidade que nós encontramos aqui é que o medo é confrontado. E o verso 5, o Senhor diz: não tem mais. Meus irmãos, o Evangelho começa tratando o coração antes da missão. Antes daquelas mulheres receberem a missão de irem aos discípulos e comunicarem: olha, o Senhor está vivo. O próprio Senhor chega para elas e diz: filhas, como eu costumo dizer, né? Meninas, não tem mais. Deixa eu tratar o coração de vocês que estava desesperançado. Deixa eu tratar o coração de vocês que talvez não estivesse se lembrando das promessas maravilhosas acerca da minha ressurreição. O fato aqui, neste não tem mais, é que Deus não ignora os nossos medos, meus queridos irmãos. Pelo contrário, Ele transforma os nossos medos, nos trazendo à mente a lembrança da repetição da ressurreição de Cristo Jesus, o maior de todos os acontecimentos para a cristandade. Mas, além da realidade que a ressurreição é obra soberana de Deus, além da realidade de que o medo é confrontado pela graça com o não temar de Jesus, o encontro com Cristo, em terceiro lugar, ele gera adoração e alegria na vida daquelas mulheres. O verso 9 nos fala sobre isso. E aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. O Cristo ressurreto, o Cristo que aquelas mulheres não tinham mais esperanças e foram ao túmulo ver o sepulcro, visitar o sepulcro,
Como muitas vezes alguns de nós fazemos quando morre um ente querido, dia seguinte, semana seguinte, vai lá, como costumamos dizer, fazer uma visita. Basicamente foi isso que elas foram fazer. Mas o Cristo ressurreto não é apenas para ser crido, não. O Cristo ressurreto é para ser adorado. E nós nos esquecemos disso. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, pessoa numa situação de embriaguez, e num dado momento disse: pastor, Jesus também bebeu, por isso eu estou bebendo, querendo justificar a sua embriaguez. Havia bebido, passado dos limites, não sei se envergonhado, porque eu estava ali, e aquela pessoa sai com essa afirmação. Eu creio em Cristo como meu Salvador. Não duvido. Mas a perspectiva de vida daquela pessoa poderia ser outra, porque ao ter se excedido no álcool e estado naquela condição que estava, ela, penso eu, jamais conseguiria adorar Cristo, embora estivesse confessando que cria. Por isso o Cristo ressurreto não é apenas para ser crido. Interessante é que a gente, não é? A gente crê em Cristo, mas muitas vezes durante o dia, durante a semana, a gente, apesar de crer em Cristo, não tem essa postura piedosa, de dependência, de adoração, de andar com Ele. Digo isso, meus irmãos, porque a fé verdadeira, ela culmina com a nossa rendição a Cristo Jesus. Sim, a nossa submissão à sua palavra, aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos. E muitas vezes, embora cristãos como somos, nós temos dificuldades em nosso caminhar. Precisamos então orar, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e que esteja nos lembrando constantemente desta verdade, como eu estou falando aqui, desta realidade. Por quê? Porque o encontro com Cristo, em terceiro lugar, ele gera adoração e vida piedosa, e alegria em caminhar, em obedecer, em estar com Cristo Jesus. A ressurreição, meus irmãos, ela é justificadora, porque confirma que o sacrifício feito por Cristo foi aceito por seu Pai. A ressurreição é escatológica, porque ela inaugura uma nova fase, e o mundo não foi mais o mesmo depois de Cristo, e principalmente depois da sua ressurreição. A ressurreição, ela é pactual, porque garante as promessas daquilo que a gente crê, na aliança que Deus faz com o seu povo, cumprida em Cristo Jesus. Conforme afirma, trazendo ele de volta, Joel Bick, a ressurreição não apenas autentica a obra de Cristo, mas assegura a aplicação desta obra ao crente. E Bick gosta de nos trazer a lembrança da nossa união com Cristo Jesus. E aí ele diz: mas assegura a aplicação desta obra ao crente, unindo-o vitalmente ao Salvador ressurreto, ao Salvador vivo, ao Salvador que se encontra presente em nossas vidas. Uma aplicação para esse primeiro ponto. Meu irmão, minha irmã, onde você vê morte, Deus pode estar preparando ressurreição.
Repito, meu irmão, minha irmã, onde você vê morte, vê o fim, vem a desesperança em seu coração, precisamos lembrar que Deus pode estar preparando a ressurreição. Afinal de contas, a vida cristã, e a gente pensa que é assim, ela começa não com o esforço nosso, mas a vida cristã começa com o nosso encontro com Cristo Jesus. E a gente precisa estar lembrado disso. Mas a gente acha que é no esforço, né? Eu preciso fazer, quando tudo é graça. E não é questão de fazer ou não fazer. Mas independente de fazer ou não fazer, seja em que circunstância estejamos vivendo, nós podemos ir ao encontro de Cristo Jesus. Está tudo muito bem? Vá ao encontro de Cristo e agradeça. As coisas não andam nada bem? Clame a Ele, vá ao encontro dEle e peça que Ele tenha misericórdia de sua condição, de sua situação. Segunda verdade que a gente encontra em Mateus 28 acerca da ressurreição de Cristo é a seguinte: a oposição à verdade, isto é, a rebelião do coração humano. Curiosamente, o texto nos fala sobre isso. Logo após a manifestação da glória de Deus, com a ressurreição de Cristo Jesus, com o aparecimento dele às mulheres, aos seus discípulos, etc. E não só, o texto deixa bem claro, né, que ele também, aquele milagre todo, foi diante de testemunhas vivas que não criam nele. No caso, os soldados. Aí aparece o quê? Surge a resistência humana. E os líderes religiosos, eles criam. A gente está ouvindo muito isso, né? Questão de criação de narrativas falsas, com essa questão política aí, e com as redes sociais favorecendo isso. Mas isso não é de hoje. Naquela época já tinha também a criação, a formalização de narrativas falsas. E o texto nos diz o seguinte, no verso 11: indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Foi o que sucedeu: o grande relâmpago, o anjo que desceu do céu, né, a pedra removida, aquele anjo assentando-se, o seu aspecto como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E o verso 4 diz: e os guardas tremeram, eles viram aquela imagem toda, eles eram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo Jesus. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Não diz que eles desmaiaram, mas se fizeram de mortos. E aí o que é que acontece, né? Eles contam às autoridades tudo o que sucedera, diz o verso 11. E as autoridades se reúnem em conselho com os anciãos, subornam aqueles soldados, deram grande soma de dinheiro a eles, verso 12. E no verso 13 fazem uma recomendação. Eles disseram: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. A verdade é totalmente distorcida. Uma narrativa é criada, repito, pela rebelião do coração humano. E aí aqui a gente encontra as seguintes verdades. A primeira, a verdade de Deus
a verdade de Deus sempre enfrenta oposição. Sim, a palavra do Senhor sempre enfrenta oposição. Desde o início do Evangelho, me refiro não ao Evangelho prometido pelos profetas, mas me refiro ao Evangelho que a gente tem estudado aqui nas últimas semanas, pregado, anunciado pelos evangelistas. Desde o início, o Evangelho ele é contestado. E a gente encontra na própria narrativa de Mateus, como evangelista, no capítulo 2, versos 7 e 8, um fato sobre isso aqui, a questão da oposição à verdade de Deus, à ressurreição de Cristo Jesus. Mateus 2, 7 e 8 diz assim: então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Mas Deus desmanchou tudo isso aqui, revelando aos magos que eles não voltassem pelo mesmo caminho. Mas havia uma oposição, havia uma rebelião no coração daquele rei, para impedir que o Evangelho, que a mensagem de Deus, que o Cristo que havia nascido, havia sido encarnado, e eles consultam, Herodes consulta antes, inclusive, as autoridades religiosas, fosse impedido de exercer o seu ministério. A verdade de Deus, meus queridos irmãos, sempre enfrenta oposição. Não é à toa que nós temos sofrido oposição. Temos. As mais variadas formas. Nós pastores, a gente já não tem mais a mesma liberdade, inclusive aqui na igreja, de pregar como deveríamos pregar. Por quê? Porque há leis sendo criadas, há narrativas, às vezes no meio do púlpito da igreja, que distorcem a palavra do Senhor, palavra essa que eles não creem e podem perfeitamente, como tem ocorrido, nos levar os pastores, levar os pregadores, os profetas atuais, contemporâneos de Deus, às barras do tribunal. Mas a verdade de Deus, ela sempre enfrenta oposição, é a primeira realidade que a gente vê aqui. Mas há também outra, o pecado. O pecado, ele distorce essa realidade. Observem que não só os soldados, mas os líderes, eles sabiam dos fatos acerca da ressurreição de Cristo. Devem ter ficado boquiabertos com o testemunho daqueles soldados acerca do que aconteceu naquele dia, naquela madrugada. Mas tanto os soldados e principalmente os líderes, inclusive religiosos, eles escolheram negar a veracidade daqueles fatos. Assim, o problema não era falta, da luz do Evangelho que estava diante deles, com dados, com fatos, com realidade, com anjos, com milagre, com o poder sobrenatural de Deus vindo e agindo na ressurreição de Cristo Jesus. O problema não era a falta da luz do Evangelho em suas mentes e corações, mas era a rejeição do Evangelho, a rejeição deliberada, mesmo diante da realidade que estava diante dos olhos daqueles soldados e dos ouvidos daqueles líderes que preferiram fechar os seus ouvidos e não ouvir a verdade do Senhor. Mas há ainda um outro fato a ser dito aqui acerca da oposição à verdade, a rebelião do coração humano. É que a mentira
pode parecer convincente. Sim, a mentira pode parecer convincente, mas a mentira, conforme a gente diz aqui, ela tem perna curta. E eu complemento: a mentira, baseada naquilo que a gente está estudando esta manhã, ela não é eterna. A verdade é eterna. A ressurreição de Cristo é eterna. Ninguém tirou nem há de tirar. Mas a mentira, inclusive a mentira das ideologias que estão por trás aí, e vocês têm lido, vocês têm visto as narrativas apresentadas pelos mais variados segmentos pensantes, ditos pensantes da nossa sociedade. Essa mentira ela pode parecer até convincente, mas não é eterna. Irmãos, o fato é que narrativas humanas passam, mas a verdade de Deus, conforme nos diz a sua palavra, permanece e permanece para sempre. O problema do homem não é a ignorância. O problema do homem, nós sabemos muito bem, como reformados que somos, é a depravação do seu coração. Trago Bick novamente. Estou cheio de citações de Bick aqui, não é? Bick afirma: o homem natural não apenas carece de luz, mas resiste ativamente à luz, pois ela, a luz, expõe a corrupção do seu coração. Assim, aqui vemos o efeito do pecado sobre a mente daqueles soldados, sobre a mente daquelas ditas autoridades, da seguinte forma: o efeito do pecado sobre a mente deles, distorcendo a verdade, fabricando narrativas, alimentando inclusive o ego pecaminoso dos seus corações. E aí Ricardo Barbosa ele escreve dizendo o seguinte: a resistência à verdade é, no fundo, uma tentativa de preservar a autonomia do eu. E muitas vezes nós somos tentados a isso, não é? Não, porque eu tenho os meus pensamentos, porque eu tenho as minhas convicções, mesmo que confrontado pela palavra do Senhor, eu prefiro ficar com o meu eu. Como diz Ricardo, o homem prefere uma mentira confortável a uma verdade que o transforme. O homem, repito, prefere uma mentira confortável, conveniente a determinadas circunstâncias, do que uma verdade que transforma a sua vida e a vida dos outros. E aí fica aqui a aplicação para esse segundo ponto nosso: a oposição à verdade, a rebelião do coração humano. A aplicação é a seguinte: a incredulidade, ela é moral antes de ser intelectual. Está na raiz do coração. Isso aqui dá uma boa discussão nas aulas de filosofia do pastor André. A realidade, a incredulidade é moral antes de ser intelectual. Não é porque você é inteligente, não é porque você é diferenciado, é fora da curva no conhecimento, que você está livre de ser uma pessoa com certas incredulidades em relação àquilo que as Sagradas Escrituras te apresentam. Assim, precisamos, e o homem precisa, de regeneração, não apenas de informação. Terceira verdade, o terceiro fato que nós encontramos aqui em Mateus capítulo 28, de uma forma assim bem sucinta, bem panorâmica, está em Mateus 28, 18, acerca da autoridade de Cristo, nos apresentando o reinado de Cristo como nosso Redentor. Eu diria que agora, nesse terceiro tópico, Mateus capítulo 28, verso 18,
essa narrativa deste capítulo 28, ela atinge, digamos assim, o seu clímax cristológico. Chega no ápice da cristologia do capítulo 28. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, essa é uma das declarações mais grandiosas de Jesus. Realmente ela é fabulosa. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí aqui nós encontramos em primeiro lugar que essa autoridade ela é absoluta. Ela não é uma autoridade parcial. Veja que o Senhor diz: toda autoridade me foi dada. Não há parcialidade. Se encontra com o Senhor a autoridade para, na sua soberania, exercer aquilo que lhe foi determinado fazer, segundo os decretos e os propósitos do Senhor. Mas também essa autoridade absoluta, ela não é limitada ao espaço e até mesmo, digo eu, ao cosmos, porque o Senhor diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí encontramos uma segunda realidade acerca dessa autoridade de Cristo, é que Cristo é o Rei exaltado. A ressurreição, ela confirma essa exaltação, essa entronização de Cristo como Rei, conforme nos diz o reverendo Heber Carlos Campos, no seu novo livro acerca desse assunto, acerca do reino de Deus. Essa autoridade não é abstrata, não é solta à toa. Pelo contrário, essa autoridade, ela é redentiva, mas também é pastoral. À medida que vem e transforma as nossas vidas e que nos faz pessoas novas, inclusive justificadas diante da justiça de Deus, o Senhor vem no seu reino, no seu reinado, como o Rei que é, e nos pastoreia ministrando a sua palavra aos nossos corações. A ressurreição não apenas trouxe de volta a vida de Jesus Cristo, mas ela o revelou como o Senhor exaltado. E aí aqui tem um terceiro aspecto acerca desta autoridade de Cristo, é que a missão, inclusive dada a nós, ela nasce dessa autoridade, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós não vamos ao mundo por nossa própria conta. Eu vou porque eu agora sou um cristão e por minha conta eu vou. Não, eu vou, mas eu vou na autoridade de Cristo Jesus. Não vamos por nossa própria conta. Nós somos enviados não por nós mesmos. Nossa igreja, por exemplo, recentemente, ela cedeu das pessoas que fazem parte do plantel de liderança da nossa igreja, o nosso irmão diácono Luan, seminarista, na igreja em Santana de Ipanema, em Alagoas. A igreja enviou Luan, a igreja viu a necessidade e ela accedeu àquele plantel nosso, estava aqui nos ajudando, dando aulas, fazendo um trabalho maravilhoso na junta diaconal, conosco lá no Clube dos Homens. Mas surgiu a necessidade. E o reverendo André, o conselho da igreja, liberou o irmão diácono Luan para ir trabalhar como missionário em Santana de Ipanema. Foi a igreja presbiteriana Renascer que enviou? Foi. Mas sob a autoridade deste Cristo que diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós enviamos, mas o enviamos em oração. Nós o enviamos, mas enviamos crendo que o Senhor nos manda, e a gente vai ver isso em seguida, que preparemos discípulos e estes discípulos sejam enviados ao mundo para pregar o Evangelho. Você ver as redes sociais do nosso irmão Luan, vocês vão ver que trabalho maravilhoso, de base que ele está fazendo.
Temos outro garoto, não daqui, mas amigo nosso, afeito à nossa liderança. Eu, pastor André, presbítero Fred, diácono Ribeiro, que é o Igor. Igor está lá em Conceição. Igor está 1 ano e meio em Conceição. Nós o enviamos, nós o mandamos, nós o apoiamos, nós oramos por ele, nós ajudamos aquela causa. Mas tudo por quê? Porque esse envio nasce desta autoridade, deste Rei soberano, que é quem, na última linha, assina e diz envie, e a gente assim o faz. John Owen ensina o seguinte: Cristo reina como mediador, exercendo toda a autoridade para subjugar seus inimigos e salvar graciosamente seu povo. Isso significa que Cristo governa a história, Cristo governa a igreja e Cristo governa também a minha vida, a sua vida. Cristo governa a vida do crente. E aí Edwards afirma: a glória do Cristo como Rei é vista na forma como ele conquista o coração do pecador e o leva a uma submissão não forçada, mas amorosa. Nós somos escravos que amamos o nosso Senhor. Nós somos escravos que somos amados pelo nosso Senhor. Que coisa mais linda. E para este tópico fica a seguinte aplicação: a verdadeira conversão envolve rendição. 2. Não há salvação sem senhorio de Cristo na vida. 3. Nossa confiança não está em nós, mas em Cristo. 4. Mesmo quando o mundo parece fora do controle, sim, Cristo reina. E aí agora a gente entra no penúltimo tópico deste capítulo 28, que trata da missão da igreja. E que eu coloquei aqui, a missão da igreja: piedade prática. E como falei para vocês, que nós iríamos entrar na questão do discipulado. Mateus 28, verso 19, a primeira parte do verso 20. Mas a gente resume essa questão da missão da igreja com a seguinte expressão tirada do texto aqui de Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Aqui, meus irmãos, nós encontramos o propósito da igreja. Para que existe a Igreja Presbiteriana Renascer? Para que existem as outras igrejas co-irmãs que anunciam, que pregam o Evangelho? Aqui nós encontramos, repito, o propósito da igreja. Pois, em primeiro lugar, a igreja, digamos, ela é um povo em movimento. O ide aqui, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. O ide aqui implica ação. Afinal de contas, o Evangelho, ele não deve ser estático, parado. O Evangelho não deve ficar nos nossos assentamentos, nos bancos da igreja. Não, a igreja não foi chamada à passividade, mas para anunciar Cristo. Mas pastor, isso não é com os pregadores? Também. Mas só o fato de você viver esse Evangelho, o Evangelho que é anunciado aqui neste púlpito, o Evangelho que é pregado e ensinado nas nossas salas, como nas quartas-feiras que nós temos aqui estudos maravilhosos. O Evangelho que é ministrado a você através das suas devocionais diárias. O Evangelho que é ministrado à sua casa através do culto doméstico, do culto familiar. Sim, esse Evangelho precisa ser levado às ruas, aos nossos relacionamentos. Não devemos ficar quietos, mas ao contrário, devemos anunciar, falar, viver esse Evangelho. O alvo da missão da igreja é fazer discípulos, e, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Não vivemos, apenas de decisões momentâneas. Não. Eu agora tomei uma decisão e a minha vida agora vai ser nessa direção, porque eu li a palavra
e a palavra está me revelando que eu devo fazer isso ou aquele outro. Não, não é só assim. Fazer discípulos é levar a palavra aos outros, de forma que haja transformação na vida das pessoas, bem como transformação nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Finalmente, nós encontramos ainda acerca da missão da igreja a questão do discipulado que precisa ser integral. Temos regularmente aqui na igreja a questão de pessoas que se entregam a Cristo Jesus e que são batizadas por nós. E ao serem batizadas, ao proclamarem a sua nova fé através do batismo aqui, ministrado por nós, pastores, elas estão dizendo: eu agora tenho uma nova identidade em Cristo Jesus. A minha identificação, a minha exposição para com a sociedade é que a minha vida, ela agora se encontra em Cristo Jesus. E aí, além de se batizar, conforme nos diz aí o texto de Mateus 28, tem a questão de ensinar, fazer discípulos de todas as nações. A formação é fundamental. Formação através das ministrações aqui no púlpito com os nossos sermões, quer seja de manhã, quer seja à noite nos domingos, através dos estudos bíblicos nas nossas quartas-feiras com o nosso Instituto Bíblico, através da leitura nossa de livros, das Sagradas Escrituras, repetindo. Nós precisamos absorver esses conhecimentos, mas levá-los, formar esses conhecimentos na vida dos outros. A missão, meus irmãos, é uma extensão do reinado de Cristo. Observe o imperativo central: fazei discípulos. Para os puritanos, discipulado era formação de vida, não apenas instrução. Baxter afirma: o ministério fiel consiste em cuidar das almas, guiando-as à santidade prática e à comunhão com Deus. Isso ecoa perfeitamente essa grande comissão de Mateus capítulo 28. Discipulado envolve conversão, e só há conversão se nós formos. Discipulado envolve o que eu estou chamando aqui de incorporação, precisamos batizar. E envolve formação, como já falei, que é o ensinar. E aí Bick afirma: o discipulado verdadeiro forma crentes que vivem para a glória de Deus em todas as áreas da vida. Aqui, irmãos, vemos a ligação com a tradição daqueles irmãos puritanos, que nada tem a ver com aquilo que a gente hoje chama de puritanos. Não é nada disso. Aqueles homens eram apegados à doutrina de Cristo, à piedade e a uma vida que juntasse esses dois elementos, doutrina e piedade, para que fosse praticada. Porque, como dizia já certo teólogo, a missão é formar pessoas que vivam o Evangelho no cotidiano. Chegamos aqui à nossa aplicação para este tema. O tema do discipulado. Ser cristão é ser discípulo e fazer discípulos. Fazer discípulo não é opcional, é a essência da Igreja de Cristo. E para que concluamos, nós chegamos lá sim, ao verso 20, que é o último verso do capítulo 28 de Mateus. Mateus 28, 20. O Evangelho termina aqui com uma promessa. Interessante, é com uma promessa, não com uma tarefa. Nós que somos tão afeitos a tarefas, a querer fazer, qual é a tarefa que me é dada? Aqui nós temos uma promessa. Olhem, observem que o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias. Verso 20. Essa presença, eis que estou convosco todos os dias, essa presença ela é pactual. Deus com o seu povo. Eis que estou convosco todos os dias. Ah, se nós nos lembrássemos desta verdade, não é, meus irmãos?
Ah, se nós nos lembrássemos desta verdade. Eis que estou convosco todos os dias. Há um pacto de Deus conosco, de estar conosco a cada milésimo de segundo de nossas vidas. E como nós somos, temos amnésia em relação a essa verdade. Essa presença, além de pactual, ela é mediada pelo Espírito Santo. Assim, a presença de Cristo, conforme esse texto, ela é contínua, todos os dias, não apenas nos momentos em que nós estamos fazendo os nossos exercícios devocionais, ler a palavra e as nossas orações, mas é a todo instante. Também podemos perceber que a presença de Cristo aqui é suficiente. Cristo não promete facilidade, não. Venha ser meu discípulo que eu vou facilitar a tua vida, não. Cristo não promete facilidade, mas Ele promete aqui companhia, companheirismo. Estou convosco todos os dias. Cristo não remove desafios. Você todos os dias tem desafios? Tenho, pastor, e como tenho? Ontem uma pessoa, o dia de ontem foi bem marcante, disse para mim, desse jeito: eu trabalho muito, estou exausto. Aí eu olhei para ela e disse assim: e eu também, embora já aposentado. E há outros amigos aqui que já são aposentados, mas trabalham muito. Continuamos trabalhando. Sabe por quê? Isso é um princípio. Princípio lá na criação. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Está lá em Gênesis. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. E Jesus, achando pouco, está lá em Gênesis, ainda disse assim: o que você semear, isso você vai colher. Não é, Ronaldinho? Eu fico vendo o Ronaldinho, essa semana eu acho que ele passou dos limites. Já é o 5º voo, sei lá quantos voos, né? Trabalho, suando, longe de casa, aeroporto, longe da família, longe dos filhos, da esposa, mas fazendo as suas atividades. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, porque Jesus também disse: aquilo que você semear, isso você vai colher. Assim, afirmo, Cristo não remove desafios, mas garante ânimo, equilíbrio e paz. Foi que Cristo disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. E por fim, dentro dessa questão da missão que Deus nos dá, essa missão era sustentada pela presença. Já repetindo, não estamos sozinhos, Cristo está conosco em cada passo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse ele antes de fazer esta afirmação: eis que estou convosco todos os dias. Não foi a primeira vez que o Senhor trouxe essa promessa para os seus discípulos. Essa promessa, irmãos, ecoa o tema do próprio Evangelho: Deus conosco. Lembram lá do início da nossa exposição? Emmanuel, Deus conosco do início ao fim. Ele não nos abandona no meio da jornada, de forma nenhuma. É você caminhando e Deus estar com você, inclusive alimentando a sua fé. São nas dificuldades, no suor, nas lágrimas, quer sejam externas, quer sejam internas, que nós encontramos Deus na vida. E interessante, Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, por toda a eternidade. Não só nessas dezenas, para umas raras pessoas, no máximo umas centenas de anos, mas por toda a eternidade. Como disse certo teólogo, a comunhão com Cristo é o coração da vida cristã, sustentada pelos meios de graça e experimentada na presença contínua, experimentada na presença contínua do Senhor. Outro disse: a espiritualidade cristã
é viver consciente da presença de Deus em todos os nossos momentos. Afinal de contas, a presença de Deus é o maior consolo e a maior força do cristão. Quando nos damos conta disso, realmente, como nos disse esse teólogo, a presença de Deus é o maior consolo e a maior força do cristão. E aí aqui fica a aplicação. O maior recurso da igreja não é estratégia, é a presença de Cristo. O maior consolo do crente não é circunstância, não é porque tudo me vai bem, não é porque minha autoestima está em alta. O maior consolo do crente é a companhia divina. E eis que estou convosco. Quero concluir trazendo uma historinha para vocês. Poucos homens na história da igreja viveram Mateus capítulo 28. Repito, poucos homens na história da igreja viveram Mateus 28 com tanta intensidade como David Brainerd. Brainerd nasceu em 1718 nos Estados Unidos e desde jovem, meus queridos irmãos, foi marcado por uma profunda luta espiritual. Fala aqui do século XVIII, alguém que viveu no século XVIII e tinha lutas espirituais, lutas no seu dia a dia tremendas. Isso não é só sua, as lutas não são só suas, é desde sempre. E aí Brainerd descreve em seu diário um período de intensa angústia pela sua condição pecaminosa diante de Deus, até experimentar uma transformação profunda ao contemplar a glória de Cristo e entregar-se a Ele. Mas o que torna a vida de Brainerd extraordinária não é apenas a sua conversão, é o que veio depois. Pastor, o que foi que veio depois? Brainerd, ele era fisicamente frágil, ele sofria de tuberculose, ele tinha episódios de depressão profunda. Veja que cenário da vida deste homem de Deus. Ele vivia frequentemente sozinho em regiões isoladas. E apesar deste quadro desfavorável, Brainerd, ele evangelizava indígenas, por isso que ele vivia em regiões isoladas. Vou evangelizar os índios, eu vou às florestas evangelizar, pregar o evangelho para aqueles que não o têm. E ali ele enfrentava frio extremo, ele enfrentava fome, ele enfrentava isolamento, ele enfrentava rejeição cultural, ele estava distante dos seus parentes, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos. Mas nos diz a história que ainda assim, Brainerd perseverou em sua missão de evangelizar os índios. E em seu diário ele registra o seguinte: passei o dia inteiro em jejum e oração, buscando a conversão das almas. Senti um peso profundo por estas almas que não conhecem Cristo, que não conhecem Deus. Me pesa, dói em minha alma ver pessoas indo para o inferno. Em outra ocasião, ele escreve o seguinte: minha alma anseia por Deus, como um homem faminto anseia por alimento. Nos conta os seus historiadores que ele chegava a orar ajoelhado na neve. A gente não tem neve aqui, mas dá para, né? A gente se ajoelhar numa água com gelo dentro, ainda que não seja em cima dos gelos. Ele chegava a orar ajoelhado na neve, até que a neve ao seu redor derretia com o calor do seu corpo. Meus irmãos, isso não é romantização, é devoção real. Brainerd, apesar de tudo isso que eu estou contando para vocês, não teve uma carreira ministerial de sucesso nos termos humanos, não.
Não teve. Em vida, não viam nele uma pessoa de sucesso, um evangelista de sucesso. Ele foi pouco reconhecido em vida. As conversões e os frutos de suas atividades eram aparentemente despercebidas da igreja de uma forma geral. Apesar do seu sofrimento físico e mental ser intenso e constante. Mas nos conta a história que algo começou a acontecer. Gradualmente, entre os indígenas, houve conversões e despertamento espiritual. Corações, pela pregação e pelo trabalho de discipulado de Brian, começaram a se quebrantar. E não só corações, nos conta a história que comunidades começaram a ser transformadas pelo poder do evangelho pregado por Brian. Mas Brian morreu com apenas 29 anos de idade. A idade que hoje tem meu filho. Brian morreu com apenas 29 anos de idade. Fisicamente fraco, humanamente limitado. Mas os diários de Brian, os escritos de Brian acerca da sua vida de evangelização daquelas comunidades distantes, quase que excluídas da mensagem do Evangelho. Aqueles diários influenciaram gerações de homens tidos hoje como modelos, como santos. Dentre eles, tem um que eu li quando me convertei, o livrinho dele, Jim Elliot, o piloto das selvas. Jim tinha o mesmo sonho de Brian, evangelizar os índios. E ele era piloto, tinha formação de piloto, e ele se inscreveu para trabalhar na missão Asas do Socorro. O que era que ele fazia? Como ele era piloto, ele levava mantimentos naquele aviãozinho da missão para os postos da missão. Mas ele queria mais. Ele queria pregar para índios que nunca tiveram contato com o ser humano, com outra civilização. Ele resolve ir para o Equador. Ele, com mais 4 colegas, 5 jovens, com o sonho de levar a mensagem de Cristo para aqueles índios. E o que ocorre? Eles vão e durante uma operação chamada de Alca, com o povo Waorani, é isso mesmo que eu estou dizendo, lá do Equador. Eles conseguem um contato prévio com 10 índios, troca presentes, e um certo dia eles resolvem mais adiante. E hoje nós vamos chegar e vamos nos achegar àqueles índios. Só que ao invés daqueles 10 índios, veio uma tropa de índios guerreiros e não contaram conversa. Aqueles índios mataram aqueles 5 missionários. Mas o lindo dessa história é que anos depois, aquela aldeia se rendeu a Cristo Jesus pela pregação de boa parte das mulheres daqueles missionários. Louvado seja Deus. Por isso que Brian, ele é a expressão de Mateus capítulo 28. Que leiamos Mateus capítulo 28 hoje em casa e reflitamos acerca de tudo aquilo que aprendemos na manhã de hoje. Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, pela riqueza da tua palavra, da história do teu povo. Queremos te agradecer por esta manhã, Senhor, em tua presença. Ó Pai,
Abençoe tua igreja, teu povo, que nós como igreja continuemos a cumprir com a missão que tu tens para a Igreja Presbiteriana Renascer, de pregação do Evangelho na cidade de Campina Grande e com apoio em outros locais. Abençoe teus filhos e filhas. Nos dê um domingo, Senhor, cheio da tua graça. No nome de Jesus. Amém. Nos ponhamos de pé para recebermos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e poderoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém, irmãos. Um bom domingo para vocês.